O que o Lula está querendo ver agora é se a população vai apoiá-lo nessa iniciativa ou não. Ou pelo menos não resistir, né, Ou não resistir, ceder, né? ceder. Então, ele está fazendo isso, e daí que a censura ocupa um local primordial. É uma estratégia primordial nesse momento. As pessoas precisam ficar só ouvindo o Globo, CNN, ICL, Diário do Cu do Mundo, que é o DCM. As pessoas precisam ter só esses canais. Eles não podem ter conversa timeline. Daqui a pouco o Pedro pode colocar a audiência ali para ver como é que tá. Porque em qual lugar que vocês estão ouvindo essas informações aqui? E aí no Brasil, graças a algumas pessoas do Centro Dom Vital, que era o Gustavo Corsão, o padre fundador da PUC do Rio, padre Leonel Franca, jesuíta, graças a essas pessoas, e também ao doutor Plínio Corrêa de Oliveira, da TFP, e ao Dom Antônio de Castro Maia, em Campos, graças a essas pessoas, nós empurramos os fascistas e os comunistas para o mesmo lado. E falamos, não, nós não queremos isso. Gente, é bom lembrar, a guerra acaba em 45, já na década de 50 os esquerdistas estavam com tudo, é exatamente na década de 50 que o Oswaldo Peralva vai para Moscou, e ele tem aquela formação no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, e ele acaba virando um desertor dos comunistas, e logo depois da década de 50, os comunistas conseguem levar Che Guevara para receber medalha de condecoração em Brasília, e conseguem levar o Fidel Castro para ser recebido com honrarias. E é nesse contexto que acontece 64. Nós estamos falando aqui de um problema que surge antes da Segunda Guerra Mundial, com um regime fascista, que vai se perdurando até 64. E eu sou obrigado a ler comentário de gente falando assim, pô, tá demorando. Eu falei, porra, amigão, peraí. Isso aqui não é Pokémon, não, cara. Pô, se você joga bolinha, vai lá, já treinei meu Pokémon, vai Pokémon Trump. Pô, peraí, eu preciso conversar com adultos. Com o Tomás eu aceito ele virar e falar assim, papai, tá demorando, dá o play logo. Eu falei, pô, mas adultos, gente, é sério. Não é brincadeira, nós estamos em guerra. E quem tá falando isso pra você não é uma pessoa que tá em casa no sofá assistindo tudo. Eu fiquei 3 anos e meio sem ver minha esposa e filhos, com a minha filha doente porque precisava viajar e tomou a vacina tríplice viral e quase morreu. Se eu tô falando para vocês, calma, porque tá tudo em andamento, é porque calma, está tudo em andamento. Não é clichê para ganhar like e visualização. E aí, qual é o contexto de agora, que eu estou fazendo analogia com o anterior? O Maduro já está decretado que ele não é mais presidente. Não é presidente. Ele é chefe de narcotráfico. Esse é o ponto número 1. Ponto 2. Como chefe de narcotráfico, os grupos dos quais um dos grupos que ele faz parte já foi decretado como grupo terrorista pelo governo dos Estados Unidos da América. E o Trump, com o American First, não vai mais deixar esses grupos terroristas tocarem o terror, porque ele viu o que o Bukele fez. Opa, então dá. Se o Trump conseguir 5% do que o Bukele fez em El Salvador, se ele conseguir fazer nos Estados Unidos, o Trump vai ter uma estátua maior do que a do William Penn lá na Pensilvânia. Ele vai entrar para a história dos Estados Unidos. Porque o problema dos Estados Unidos não é dinheiro. Todo mundo aqui tem grana. O problema dos Estados Unidos é a criminalidade, que é proveniente de imigração ilegal unida a narcotráfico, e o problema dos esquerdistas que estão sempre querendo meter uma agenda de um Estado maior abocanhando o pescoço das pessoas. O Trump está combatendo esses dois. Nós estamos em guerra. Só que para isso o Trump precisa tirar o maior vampiro que está nos Estados Unidos, que é a China. E a Rússia por meio de seus infiltrados. Então, o que está acontecendo com o Maduro na Venezuela é um reflexo disso. O Brasil pode sair como um grande vitorioso, tirando o Lula, tirando o Alexandre de Moraes, Dino e todos esses caras, e dizendo para o governo americano: o Estado brasileiro não ficará no lado de Maduro, China, Rússia e etc. Só que isso é uma decisão que tem que começar do povo e não dos políticos. É necessário ter um movimento nacional brasileiro, primeiro, de conscientização,
sobre o que está acontecendo. E segundo, um movimento que deixe claro: nós não queremos mais Alexandre de Moraes e Lula. Ponto final. Acabou. Não tem essa de eleição. Não queremos mais saber de eleição. É como o Eduardo fez. Quisera eu que o Novo falasse assim, ó, não queremos mais saber de eleições. Nós estamos em guerra nesse exato momento e nós só iremos querer disputar eleições quando o Brasil tiver eleições. E para o Brasil ter eleições, é necessário que Bolsonaro seja solto e todos os inquéritos que estão no STF sejam anulados e todos os reféns sejam soltos imediatamente, porque isso aqui é guerra, senão nós vamos prender os responsáveis. Se isso acontecer, o Brasil tem muita chance de dar certo. Se isso não acontecer, as pessoas ficarão iludidas, os políticos que lá estão vão ficar iludindo vocês, colocando parente, amigo, coleguinha, para ganhar cargo no Senado, para ganhar cargo na Câmara Federal, fingindo para vocês que estão fazendo oposição, só que, na verdade, eles só estão garantindo o salário deles e o salário dos parentes.